Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nos reencontramos para mais uma atividade, no momento ainda à distância, através das redes sociais da nossa Casa Espírita Fraternidade. Hoje, tratando-se de exposição doutrinária, já adiantamos que é uma exposição muito especial, porque diz respeito ao mês Kardec. Encerramos hoje mais um mês comemorativo dentro do movimento espírita, alusivo a este que é o nosso grande personagem da doutrina espírita no mundo, o nosso querido, nosso amado Allan Kardec. Então, a exposição doutrinária de hoje, como já dissemos, é feita de forma muito especial, com muito carinho, para que todos possam ter suas reflexões, acompanhando-a também reunir conhecimento, sempre à luz da doutrina espírita, da melhor forma possível. Salientamos que ainda é necessário realizarmos desta forma esse tipo de trabalho, devido ao momento pelo qual estamos passando e, é claro, por preservarmos a saúde física de cada um de nós, mantemos então o trabalho à distância e sendo vinculado, mais uma vez repetimos, através das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Antes de anunciarmos o expositor e de passarmos a palavra ao nosso querido irmão, que de boa vontade hoje nos traz tantos ensinamentos, nós convidamos a todos que possam nos acompanhar através de seus pensamentos, com os seus corações, em uma oração bem sentida, para assim iniciarmos o nosso preparo ainda maior para estarmos receptivos a tudo que nos será trazido em mais este momento de aprendizado e reflexão à luz de nossa doutrina espírita. Pai de misericórdia, apenas te agradecer por mais esta oportunidade de podermos, mesmo distantes fisicamente, ainda termos a chance de reunirmos conhecimento, de realizarmos reflexões importantes e, principalmente, de buscarmos nos aproximar de Ti cada vez mais, através dessa doutrina de luz e de amor. Pois que te pedimos, Pai, que essa luz, que esse amor, que todo este ambiente fraternal possa estar sendo levado a cada um dos lares que hoje assistem ou assistirão a essa exposição doutrinária. Que possamos todos fazermos bom uso das palavras, dos ensinamentos que nos serão trazidos e que eles possam nos auxiliar no decorrer dos dias que ainda virão em nossas vidas, nos ajudando a caminharmos de forma mais plena, buscando sempre o caminho e a atividade no bem, como um meio de evoluirmos e progredirmos o fim para o qual nos criaste. Obrigado, querido Pai. Obrigado, irmão Jesus. Obrigado, mentores que cuidam da nossa Casa Espírita Fraternidade, de cada um de nós, de nossas famílias e de nossos lares. E permita, Pai, tenhamos todos um ótimo momento de reflexão a partir de agora. Que assim seja. Como já dizíamos, este momento é muito especial, sendo ele o encerramento, a exposição de encerramento do mês Kardec, e que está sendo vinculado neste momento já através das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Para tanto, para este momento tão especial, nós contamos com a presença do nosso querido irmão Simão Pedro de Lima. Ele que lá de longe, lá das Minas Gerais, mais precisamente da cidade de Patrocínio, onde atua na Sociedade Espírita Casa do Caminho, tanto em atividades doutrinárias quanto em atividades administrativas, fora outras tantas atividades que exerce no movimento espírita, vem nos trazer um pouco daquilo que já reuniu em seu aprendizado, em seu conhecimento dentro da doutrina espírita e em se tratando de doutrina espírita. Então que possamos todos acompanhar a partir de agora nosso querido irmão Simão Pedro, que de boa vontade encerra o mês Kardec deste ano de 2020 com mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Tenhamos todos uma ótima exposição. Olá, minhas cordiais saudações
E é uma alegria poder estar aqui a convite da Casa Espírita Fraternidade, da cidade de Canoas, né, no nosso lindo Rio Grande do Sul, para conversarmos um pouco sobre essa proposta de assunto, ou tema que nos foi trazida, que é o versículo 32 do capítulo 8º do Evangelho de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, ou em outras traduções, vos libertará. Então vamos conversar um pouco sobre essa proposta, sobre essa ideia, sobre esse assunto, elencando alguns pontos do próprio contexto dessa fala de Jesus. Um primeiro aspecto para nós observarmos é em relação à palavra verdade, porque talvez seja uma das palavras cujo os significados são vários. A filosofia se debruça sobre essa palavra, verdade, e nós temos, por assim dizer, para cada filósofo de cada época da humanidade, uma definição para a verdade. Desde uma ideia absoluta até a ideia relativa. Para muitos existem verdades, para outros existe verdade no singular. De certa forma, se nós buscarmos uma definição, por assim dizer, de dicionário, né, nós veremos que, em grande maioria, as definições caminham para a ideia de que verdade seria a realidade dos fatos. Realidade dos fatos. Mas o aspecto é observar o que é realidade, porque a realidade ela pode ser observada por prismas, né, diferentes, ou a percepção da realidade dos fatos. Então, aqueles que trabalham com a ideia de verdades, eles a vinculam à ideia de percepção. O fato é concreto, mas a percepção do fato pode ser diferente em função das diferenças de pontos de vistas que as pessoas têm. Então, isso é um campo, essa ideia de verdade é um campo por demais, que comporta por demais significados. Se nós olharmos na ideia grega, né, a palavra utilizada para a verdade, aletheia, né, seria o equivalente a algo não oculto, a algo que é revelado, a algo que é sabido, né? Se nós olharmos numa definição da língua latina, veritas, nós veremos que é exatidão, né? Ou seja, exatidão, precisão. E se olharmos a palavra hebraica, e essa nos interessa um pouco mais, porque eu digo interessa um pouco mais, porque é o contexto no qual Jesus falava, embora ele falasse em frequência o aramaico, mas são línguas, por assim dizer, irmãs. Se nós olharmos a ideia de verdade no hebraico, né, emuná, significa confiança. Resumidamente, confiança. Então nós temos, né, a aletheia, veritas, emuná, cada uma significando alguma coisa, algum aspecto, ou por assim dizer, algum prisma da ideia de verdade. Por que eu coloquei essas três línguas? Porque são as três línguas que nós temos como elementos que trouxeram as traduções bíblicas ou as fontes para a tradução bíblica. A aletheia, porque João escreve em grego. João escreve em grego. Emuná, porque Jesus falava ora o aramaico, ora o hebraico. E veritas, porque é a forma da tradução latina mais conhecida nos textos bíblicos advindos da Vulgata. Então é interessante a gente observar esses prismas, essas formas de se observar, de se olhar a verdade. E como estamos falando do Evangelho de João, estamos falando de alguém que escreveu em grego, de uma palavra, de uma ideia que foi proferida no hebraico, aramaico. Então, nós estamos falando de algo não oculto do aletheia, do grego, e algo de confiança, do emuná, do hebraico.
Então, quando falamos na ideia dos evangelhos, ou do evangelho de João em verdade, estamos olhando dois prismas, dois aspectos. Confiança, do emuná, e não oculto, do aletheia, do grego. E é importante percebermos isso, para que não tenhamos interpretações que dissociem-se daquela ideia que foi trazida no, por assim dizer, texto base. E é esse conjunto. E é nesse sentido de confiança que Jesus conversava com as pessoas para falar da verdade. É no sentido do não oculto, ou seja, do revelar. Daí se usa muito a ideia de revelação para os textos do Evangelho, a ideia do não oculto, como que Jesus desvelando, Jesus revelando uma ideia, um sentido para a verdade. E em que contexto se dá isso? Em que contexto Jesus conversa com as pessoas, em especial com doutores da lei, sobre a verdade? Isso está muito bem grafado pelo evangelista João no seu capítulo 8º, que é aberto com aquele momento da mulher que seria apedrejada para o cumprimento da lei de Moisés, uma vez que, segundo as pessoas que levaram-na até Jesus, ela havia sido flagrada em adultério. E dizia a lei que ela deveria ser lapidada, apedrejada. É nesse contexto, então, que Jesus vai trabalhar esses assuntos. E antes de observarmos aqui no texto do Evangelho de João, o momento que ele fala da ideia verdade, observemos o que antecede, que ensino Jesus trouxe antes de ele falar sobre conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, ou vos libertará. Ele aqui diz, antes disso, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui no versículo 12 do capítulo 8º do Evangelho de João, lendo aqui ipsis verbis, nós percebemos Jesus trazendo um ensino, mas um ensino em que chamava para ele a atenção das pessoas como ele sendo o mensageiro. Como ele, Jesus, trazendo algo que clarearia, veja, a luz do mundo, que iluminaria as pessoas, que iluminaria os caminhos. E vejam que ele diz, quem me segue não andará em trevas. Então, o contexto no qual Jesus vai falar da verdade é esse em que ele se coloca como uma referência advinda do Criador que trouxe-nos uma mensagem que seria iluminativa, uma mensagem que iluminaria nossos caminhos. E é interessante perceber que aqui as pessoas não haviam entendido tão bem isso, responderam a ele, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro, ou seja, baseado em que você fala que você é a luz do mundo? E Jesus responde, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Aqui, Jesus conversando com aquelas pessoas que se diziam entendidas da lei, aquelas mesmas que em tese queriam lapidar, apedrejar aquela mulher, ele estava dizendo a elas que elas não sabiam quem ele era, porque ele dizia, eu testifico de mim, dou testemunho de mim, porque eu sei de onde venho, e eu sei para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde eu vou, e até mesmo não sabem nem eles de onde vieram e para onde iriam. Então Jesus está mostrando que, embora eles se colocassem como doutores, como entendedores, eles sabiam muito pouco sobre a realidade, Daí a ideia da aletheia, da palavra aletheia grega para a verdade. Como Jesus dizendo que agora não mais ficaria oculto esse entendimento de onde nós viemos, para onde nós vamos. Não deixaria mais oculta essa ideia. E, ao mesmo tempo, quando ele dizia dar testemunho de si mesmo, vemos a palavra emuná, né?
para significar a verdade, confiança. Como que a dizer que eles precisavam confiar nele, que ele era a luz do mundo, mas precisava que eles confiassem. Então, ali, naquele momento, já era a ideia de uma verdade trazida do emuná, né, do hebraico, confiança. Então, Jesus ali dizia, em tese, confiar nele e, ao mesmo tempo, que ele traria, que ele não deixaria nada oculto. E depois, sim, chegamos a esse conjunto de fatos que nos levam ao versículo 32 desse capítulo 8 de João, onde grafa que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E aqui ele diz, lá no versículo 23 desse capítulo 8, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que morrereis nos vossos erros, porque não credes que eu sou. Morrereis nos vossos erros. Em outras traduções, vossos pecados. Mas olha que interessante aqui. Ele dizendo que ele era lá de cima e eles os outros aqui de baixo, ou seja, havia coisas, havia ensinamentos que eram rasos, que eram do mundo. Essas disputas de verdade A, verdade B, verdade C, verdade Z, que sejam as verdades, não era o que Jesus queria dizer. Ele não queria trabalhar com essas verdades do mundo material, das discussões filosóficas. Ele quis trazer a ideia de uma verdade universal, Deus, que pode ser contestada, mas não pode ser demovida da sua realidade, porque Deus é a realidade. Ele pode ser contestado? Pode. Pode ser discutido? Pode. As pessoas podem não aceitá-lo? Podem. Mas ele continuará sendo, ele continuará existindo. Essa é a ideia da verdade. Para nós entendermos mais facilmente, a gravidade, a lei da gravidade é uma verdade. Mesmo que nós discutamos lá, mesmo que nós interpretemos lá, ela é verdade. Ela é singular, a verdade. Que nós precisamos de oxigênio para viver é uma verdade. Podemos olhar por diversos prismas. Não, mas nós não precisamos de muito, precisamos de pouco, mas não, mas temos o oxigênio do ar, mas o peixe tira o oxigênio da água, mas é oxigênio, é uma verdade. Por mais que os prismas sejam diferentes, é uma verdade. E aqui Jesus queria trazer a ideia para aqueles que diziam entender a verdade sobre Deus, que a verdade sobre Deus não poderia ser trabalhada com realidades materiais. Não com as verdades materiais que com o tempo iam se modificando, mas com uma verdade, uma essência imutável, o Criador. Então, quando ele diz aqui, nesse versículo 23, em especial o versículo 24 até, quando ele diz, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos erros ou pecados, se assim quiserem, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos erros. Vejam, se não credes que eu sou. O que é eu sou? É interessante nós observarmos isso. O que é eu sou? Eu sou é a palavra Yahvé. Lembremos lá de Moisés, lá do Velho Testamento, daquele momento em que Moisés está conversando, entre aspas, com a sarça ardente. Lá no Monte Sinai. E lá Moisés pergunta, quem sois? E aquela voz diz, eu sou Yahvé. Que muitos chamavam-no por Deus. A palavra Yahvé significa eu sou. E ali, naquele momento simbólico, óbvio, estaria sendo apresentada ou apresentado o conjunto da realidade de Deus. Ali, naquele momento, foi colocada a ideia de o Deus único, e não os deuses das verdades terrestres. Então, por isso, aqui nesse versículo 24, Jesus
dizer, se não credes, vejam, uma condicionante, uma forma subjuntiva, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos erros. O que é isso, morrereis nos vossos erros? Vocês não seguirão o que de fato deveriam seguir. Vocês não viverão de fato como deveriam viver. Vocês não estarão por entender ou não entenderão como deveriam entender essa realidade espiritual, essa realidade de Deus. Daí ele usar aqui a expressão eu sou. E ele usa essa expressão eu sou em outros momentos. Quando ele dizia, antes que o mundo fosse, eu sou, até o correto da frase, se olharmos uma estrutura gramatical, seria, antes que o mundo fosse, eu já era. Mas, na verdade, ele diz, antes que o mundo fosse, eu sou. Esse eu sou é no aspecto de eu sou a realidade. Eu sou aquele que traz essa realidade. Eu sou aquele que traz a verdade. A verdade, Deus. Não sob os diversos prismas, mas a essência, Deus. Se pelos prismas dos mais antigos, dos povos que nós dizemos totemistas, queriam entender Deus como as próprias forças da natureza, confundindo Deus com o sol, Deus com a chuva, com o trovão, com o raio, como vemos lá a mitologia, né, nórdica, né, o Deus do trovão, né, o Thor, né, ou o pai de todos, né, Odin. Então, mesmo que seja no aspecto mitológico, que são prismas, Deus continua sendo Deus. Que seja na forma que os hebreus entendiam, um Deus Senhor, né? O Senhor dos Senhores, né? O El Shaddai, como diziam, El Shaddai, o Senhor dos Senhores, ou Elohim, o Senhor, mesmo que assim tratassem por prismas, né? Prismas, Shammai, né? Uma forma de se referir a Deus, Elohim, uma outra forma de se referir a Deus, o próprio El Shaddai, né? Uma forma de se referir a Deus, sempre chamando-o por Senhor, Senhor dos exércitos, como vemos nos Salmos, né? Davi trazendo essa ideia de Senhor dos exércitos. Isso são prismas, são percepções de uma verdade, Deus. Então, quando Jesus trabalha a ideia do eu sou, é porque a palavra eu sou, o Yahvé, era o símbolo mais forte, era o símbolo máximo, tão forte que era o impronunciável. Porque muitos à época chamavam Deus pela expressão impronunciável, ou impronunciável. Outros até nem diziam impronunciável, apenas se silenciavam quando se referia ao Senhor. Aquele e se silenciavam. Aquele silenciavam e dizia que nos fez, que nos criou. Então, quando Jesus vai usar isso, ele está tentando mostrar que não é mais para olhar os prismas, né, as refrações. Prisma é uma forma, é um instrumento em que a luz fica refratária, ela vai tendo refrações. Você tem uma luz só, ali quando bate no prisma sai diversas cores. Então, são as formas de refração. É como se nós fôssemos prismas que refratássemos, ou que a luz que vem de Deus. Essa luz do mundo aqui que dizia Jesus. E cada um, pela sua interpretação, criava uma cor para essa luz. Ou seja, cada um com a sua interpretação criasse verdades. Então Jesus foi dizer, eu sou, para mostrar que ele estava se referindo a um só aspecto, ao aspecto do Deus transcendente. Era essa a ideia. E aí segue dizendo Jesus, lá no versículo 28, eu não estou lendo todos os versículos, só os versículos que eu chamaria chave para trabalharmos com o versículo 32. Depois ele diz aqui no versículo 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Quando ele diz aqui, quando levantardes o Filho do Homem,
Ele se refere, obviamente, ao seu processo de suplício, na crucifixão, e aquele levantar do Filho do Homem é ele se mostrar depois da morte, a continuidade da vida. Mas ele usa esse termo levantar também por uma forma mosaica, que nós vemos lá na estrutura de Moisés, quando trabalha a ideia que eles fizeram uma cruz e uma serpente de bronze e colocaram nessa cruz para que quando as pessoas fossem picadas por uma serpente, levantasse os olhos para aquele símbolo e elas se seriam curadas. Então, quando Jesus diz levantar, ele tem a outra passagem que ele diz, quando o Filho do Homem, né, se levantar, tal qual Moisés disse, né, tal qual Moisés levantou a serpente, é justamente para mostrar que se olharmos para Jesus, nos curaremos, mas olharmos como? Não é o olhar para Jesus se curar. Se nós olharmos e entendermos a sua mensagem, é um processo de autocura, ou seja, de mudança de comportamento, de mudança de atitude. Quando olhamos para Jesus, não olhar físico, quando entendemos a sua mensagem, quando entendemos, de fato, o seu ensino. Essa é a ideia do conhecereis a verdade. E aí segue, então, Jesus, quando mostra esse sentido de que ele seria aquele que trouxe, ou o eu sou, né, o divisor. Aí, então, nós chegamos lá, os judeus dizendo a Jesus, no versículo 31, disse Jesus, então, aos judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha essa estrutura. Se permanecerdes na minha palavra. Essa expressão, se permanecerdes na minha palavra, ou seja, se compreenderem o meu ensino, ela nos remete ao capítulo 17 de João, no versículo 17 também. O que é o capítulo 17 de João? É um capítulo em que Jesus faz uma prece. Sim, é uma prece. O capítulo inteiro do Evangelho de João é uma prece. Do capítulo 17 do Evangelho de João é uma prece. É uma prece que Jesus faz pedindo ao Pai pelos seus discípulos, para que cuidasse dos seus discípulos, porque ele já estava indo. E nesse versículo 17, vejamos aqui o que Jesus diz. Pai, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que interessante. Quando aqui diz, então, antes do versículo 32, no versículo 31, se permanecerdes na minha palavra, e vejamos o versículo 17 do capítulo 17, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A tua palavra, referindo-se a Deus. Então aqui Jesus dizendo, se permanecerdes na minha palavra, e ele era aquele que trazia a palavra da verdade, e a palavra da verdade era de Deus, como vemos o próprio João trabalhando no capítulo 1 do Evangelho, sobre o verbo, sobre o valor da palavra, não? O verbo no sentido de logos, palavra. Então ali João está dizendo a palavra não no sentido da voz pura e simples, mas a palavra que expressa a verdade, a palavra que cria. Tanto que ele diz, lá no seu capítulo 1, ou no capítulo 1 do seu evangelho, que tudo que foi feito por causa do verbo, ou seja, tudo que foi feito por causa da palavra. Quando João assim diz, ele está se referindo ao Gênesis bíblico, ele está se referindo ao primeiro capítulo do Gênesis bíblico, quando na parábola da criação, porque é uma parábola, quando da parábola da criação, tudo que foi criado pela voz, porque lá está escrito, e Deus disse, haja luz, e a luz se fez. E Deus disse, separe as águas. E Deus disse, nasça as plantas.
E Deus disse, façamos o homem. Então vejamos que toda a criação foi precedida da palavra, ou seja, foi feita pela palavra. Por isso João escrever, tudo que foi feito por causa da palavra. Por isso Jesus dizer, a tua palavra, Pai, é a verdade, santifica-os na tua palavra, ou seja, santifica-os na verdade, em outras palavras, nas tuas palavras, nos ensinos. Então aqui ele vem dizer justamente isso. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí nós vamos até o versículo 6 do capítulo 14, também do Evangelho de João. Quando Jesus ali, vamos olhar esse capítulo 14, versículo 6, quando Jesus ali vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim quem? Os seus ensinos. Então esse dizer, e conhecereis a verdade vos fará livres, vos libertará, é justamente termos acesso, conhecer de fato as palavras de vida eterna que Jesus nos trouxe, que nos descortina o senso, o sentido da vida, de viver, que nos dá o indicativo que a vida continua, como ele diz, meu reino não é deste mundo, ou seja, existe um outro mundo, que a vida sucede a vida em si sucede a essa existência, que a vida é muito mais, como ele mesmo nos disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse sentido que nós precisamos dar a essa expressão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Mas essa verdade, entendê-la, depende de estarmos abertos para entendê-la, depende de fato querermos entendê-la, porque se olharmos aqueles momentos últimos do julgamento, entre aspas, de Jesus, nós veremos um diálogo de Jesus com Pilatos. E ali, naquele diálogo, Jesus diz que veio ao mundo, diz ele, para dar testemunho da verdade. Vejam a frase de Jesus, ele veio dar testemunho da verdade. E o evangelista João, salvo engano, no capítulo 19, salvo engano, ele escreve, e Pilatos lhe pergunta, o que é a verdade? Vejamos que interessante. Jesus diz, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta a ele, o que é a verdade? E Jesus se cala. Não obteve resposta. Pilatos não obteve resposta para essa pergunta. Por que ele não obteve resposta a essa pergunta, se é o cerne desse ensino que Jesus traz? E conhecereis a verdade vos libertará. Se é para conhecer a verdade, por que Jesus não contou-a para Pilatos? Por que Jesus se silenciou quando Pilatos perguntou a ele o que é a verdade? É que verdade é um valor muito nobre, que não se diz para ouvidos mentirosos que querem permanecer na mentira. Porque os ouvidos mentirosos que querem permanecer na mentira transformam a verdade em uma mentira. É o que nós chamamos de falácia. É o que chamamos de falácia. É quando queremos reduzir o todo à nossa interpretação. É quando queremos reduzir a verdade à nossa interpretação, unicamente à nossa interpretação. E não é isso que Jesus veio fazer. Quando ele veio dizer dar testemunho da verdade, ele veio testemunhando, exemplificando tudo que ele ensinava. Tudo que Jesus nos ensinou, ele fez. Porque a didática de Jesus era ensinar fazendo, era fazer ensinando. E ele então veio mostrar que o testemunho que ele dava da verdade não era um testemunho acadêmico, não era um testemunho filosófico. Ele dizia que Deus era bom e Jesus era bom, ele vivia a bondade. Ele dizia que Deus era justo e Jesus agia com equidade, com equanimidade nas suas ações, com o sentido de ser justo.
É esse sentido para a verdade. Ele descortinou-nos a ideia de um Deus diferente daquilo que os prismas traziam, as concepções humanas traziam. Ele foi nos falar do Deus bom, como ele usa de um elemento de comparação, quando diz às pessoas que o ouviam e tinham aquela ideia arraigada de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus Senhor dos exércitos. Ele foi dizer às pessoas: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo ele todo bondade? A verdade, Deus é bom. Deus é soberanamente justo e bom, como vemos na questão de número 13 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec nos apresenta os atributos da divindade. E ali, dentre os atributos da divindade, eterno, imutável, ele coloca soberanamente justo e bom. Essa é a verdade que Jesus nos trouxe. Deus é justo, Deus é bom. Essa é a verdade que Jesus nos trouxe, a realidade da vida, como ele foi dizer, já aqui dito, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Como ter vida em abundância se não entendemos o real significado da vida? E veio-nos Jesus justamente nos mostrar o real significado da vida, mostrando-nos que a vida não é o interregno, não é o tempo entre berço e túmulo. Isso é parte da vida, isso é uma existência material. A vida é muito mais. A vida sucede ao túmulo. E os benfeitores espirituais nos trouxeram que a vida precede ao berço. Então a vida antecede ao berço, a vida sucede ao túmulo, a nos mostrar claramente o real sentido da vida. O que é de fato essa verdade que nos liberta? É a verdade que nos tira da escravidão. Escravidão de nós mesmos, escravidão dos nossos pré-conceitos, escravidão dos nossos reducionismos existenciais, quando queremos reduzir tudo às nossas próprias explicações. E aqui Jesus vai seguir, ou o fato vai seguir, Jesus dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. E aquelas pessoas dizem: somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus responde: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado, desculpe-me, é escravo do seu próprio erro. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Vejam que poema, que forma poética, Jesus seguindo e mostrando o que ele quis dizer com essa verdade, que é a que advém dele, o adveio dele, com o que ele ensinou, porque ele diz aqui: eu falo das coisas que aprendi do meu pai, e vocês vivem a que vocês aprenderam dos pais de vocês, ou seja, da tradição. E ele quis mostrar que a verdade é mais do que essa tradição, que aprofundarmos-nos nisso é mais importante do que a tradição. É como se Jesus dissesse, e é verdade, a essência sempre será mais importante que a forma. E muitas vezes nós vivemos da forma, da tradição, e não buscamos a essência. E nesse sentido, então, já como que encerrando nossas reflexões, vamos a uma lição que Emmanuel nos traz, lá do capítulo 173 do livro Fonte Viva, quando ele vai analisar essa frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim diz Emmanuel:
A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Então aqui ele coloca, até sobre aspas, não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou seja, pelos prismas, pelas interpretações da verdade, ou pelas verdades provisórias, diz ele. E aqui olha que interessante esse parágrafo. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros de pontos de vista. Olha que interessante. Olha como Emmanuel foi fazer essa crítica educada a essas ideias das verdades plurais. Ele as chama de ponto de vista. Ponto de vista. Vejam, as pessoas nos segmentos diversos se afeiçoam a certos ângulos da verdade, vendo parte da verdade. E ele diz, acabam se aprisionando nos seus próprios pontos de vista. Muitos aceitam a verdade, entendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. A verdade libertadora é a atitude no bem. E segue, Emmanuel, penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem, porque muitos buscam apenas os direitos, mas não observam as obrigações. Reclamamos pelos nossos direitos, e devemos reclamar sim pelos nossos direitos, mas devemos também cumprir as nossas obrigações. Buscar direitos somente, sem cumprirmos nossas obrigações, não seria o primar pela verdade, pela exatidão lá da palavra veritas do latim, pela confiança do emuná lá do hebraico, ou pelo revelado do aletheia do grego. E segue Emmanuel. Discerni-la, ou seja, discernir a verdade, discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência no campo de responsabilidade com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o real sentido da vida. Veja, conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Vejamos que aqui Emmanuel fala da luz como que antecedendo, indo aos versículos 12 do mesmo capítulo, quando Jesus dizia, eu sou a luz do mundo. Então diz ele, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Olha que interessante. A verdade não é para ser digladiada, não é para ser disputada, é para ser vivenciada. Se nós dizemos acreditar nas mensagens, nas palavras de Jesus, tentemos ao máximo vivenciá-las. Tentemos vivenciá-las. Porque a verdade só será concreta quando passarmos a vivê-la, quando passarmos a demonstrá-la pelos nossos atos, pelas nossas ações. E como foi bem dito por Emmanuel, deve-se falar menos e agir mais. Vou encerrando por aqui, nesses 40 minutos da nossa conversa, para que falemos menos e abramos mais espaço para agirmos mais. Muito obrigado a vocês
pelo convite mais uma vez à Casa Espírita Fraternidade, aí da cidade de Canoas. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela cordialidade de vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe as famílias de vocês e como mineiramente sempre agradeço, Deus lhes pague. E até uma outra oportunidade, se assim nos for possível. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, neste momento em que nos encaminhamos para o encerramento de mais uma atividade doutrinária através dos canais mantidos pelas redes sociais da Casa Espírita Fraternidade, nos resta apenas o agradecimento de todo o coração ao nosso querido irmão Simão Pedro, que de tão longe, lá no estado de Minas Gerais, fez com que chegasse a cada um de nós a oportunidade da reflexão, da busca por conhecimento e de mais uma vez o contato com essa doutrina que escolhemos como filosofia de vida. Convidamos a todos os irmãos, ao mesmo tempo em que agradecemos ao nosso querido Simão Pedro pela oportunidade de estarmos juntos, a nos acompanhar nesta prece de encerramento, vibrando por esta humanidade da qual fazemos parte, por nosso Brasil, por nossa cidade, por nosso lar e principalmente por aqueles irmãos que muitas vezes nem conhecemos, mas que têm dores, pesares, sofrimentos muito maiores do que os nossos. Pai de infinito amor e misericórdia, chegamos ao final de mais um aprendizado, de mais alguns minutos de busca de conhecimento e de reflexões que permite chegue a nós através dessa doutrina de luz e amor. Pai, que essa mesma luz, que esse mesmo amor se faça no coração e nas mentes de todos os homens, de todos os filhos teus que circulam pela humanidade terrestre. Que possa levar o amor, a brandura, a paciência, a resignação, a fé e a esperança a todos quantos precisem ainda. E também possa banhar essa humanidade que passa por momentos tão difíceis, mas que sabemos são realmente passageiros, com teu amor, com tua misericórdia e com a esperança que deve ser renovada a cada dia, que momentos melhores estão por vir e chegarão dentro em breve, por tua misericórdia, por tua vontade, que nos rege e nos indica o caminho. Obrigado mais uma vez, Pai, por esses momentos de aprendizado, de reflexão, em que podemos, juntos a essa doutrina, nos aproximarmos de Ti um pouquinho mais. Que assim seja. Então, a todos os irmãos que sempre estão conosco, até uma próxima oportunidade, aqui pelas redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Que Deus esteja com todos nós e que Jesus nos ilumine e nos acompanhe a cada passo da jornada. Que assim seja.